Não, Pedro não foi o primeiro papa. Descubra uma das maiores heresias católicas romanas, a sucessão apostólica. Dizer que Pedro foi o primeiro papa, além de heresia, é cometer um anacronismo histórico terrível. Eu trago para você alguns motivos pelos quais Pedro não foi o primeiro papa e não existe sucessão apostólica. Em primeiro lugar, é válido destacar que a Igreja de Roma não teve nenhum bispo por cerca de 100 anos após a morte de Pedro. Em segundo lugar, a partir da metade do segundo século ali, mais ou menos, estão listados vários primeiros bispos da cidade de Roma, por exemplo, Lino, Anacleto, Clemente e assim sucessivamente. Lembrando que a lista nesses registros dos pais da Igreja com várias contradições, por exemplo, como Irineu de Lyon com Tertuliano de Cartago, por exemplo, que discutiam entre si sobre essas e outras questões doutrinárias e teológicas da Igreja. É por esse motivo que nós, cristãos reformados, não cremos que os pais da Igreja, os documentos, pais da Igreja pode ser tanto os homens quanto os documentos, né? Os pais da Igreja são autoridade suficiente. Nós temos a suficiência das Escrituras. Nós só temos a tradição e a história da Igreja para corroborar e endossar mais o nosso conhecimento a respeito da Igreja e a respeito da Bíblia. Mas a Bíblia está acima desses documentos e está acima dessas tradições, até porque elas não são infalíveis, tiveram erros e contradições teológicas. Em terceiro lugar, só a guisa de introdução também, o bispado romano foi um evento posterior, depois da metade do segundo século, que vai aparecer esses bispos de Roma. É válido ressaltar isso antes de entrarmos propriamente no assunto. Mas antes de qualquer coisa, é importante nós irmos primeiro ao texto sagrado, à Bíblia e ao seu original, para vermos o que Jesus fala a respeito de Pedro, o que a Bíblia fala a respeito de Pedro e o que o catolicismo romano usa como subterfúgio e base bíblica para amparar e endossar a ideia de que Pedro foi o primeiro papa. Vamos desvendar esse mistério e mostrar que isso é uma grande heresia. Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la, ou prevalecer contra ela. Agora observe o texto original grego do Novo Testamento. Tu és Pedro. A palavra Pedro é a palavra grega Petros. Tu és Petros, ou seja, a palavra Petros significa pedra pequena, fragmento de pedra. Tu és um pedaço de pedra, Petros. E sobre esta pedra, a palavra pedra aí é a palavra Petra, que é Cristo. Sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja. Ele está falando dele mesmo. Cristo é a pedra, ou Cristo é a Petra, o edificador da igreja, e não Pedro. Notaram como uma boa exegese do texto fica muito mais fácil e amplia mais o raciocínio? Dizer que Pedro é o primeiro papa por simplesmente ser ele a pedra pela qual a igreja está edificada é simplesmente desconhecer o texto original do Novo Testamento de Mateus capítulo 16, versículos 18. Mas e o aramaico? A palavra Cefas ou Kepas ou Kepas no aramaico é a mesma palavra Petros, usada por Jesus para se referir a Pedro, pequeno fragmento de pedra. Outro fato interessante é o pronome possessivo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ele usa a minha igreja, não a igreja de Pedro. E mesmo se Pedro fosse a pedra aqui no versículo 18, isso não implicaria ser ele o primeiro papa. Até porque, no versículo 23 do próprio capítulo 16 de Mateus, o próprio Senhor Jesus o repreenda. Veja comigo o versículo 23, diz assim, então Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A palavra pedra de tropeço ou de escândalo aí no grego é a palavra escandalau, que no grego significa literalmente uma pedra que faz tropeçar, uma pedra que faz cair. Agora imagina se Pedro fosse o primeiro papa.
Imagina se a igreja fosse edificada sobre ele, todos nós cairíamos. É por isso que nós somos edificados na rocha que é Cristo, na pedra que é Cristo Jesus. Das diversas passagens bíblicas que mostram Jesus como sendo a pedra de edificação, nós temos Atos capítulo 4, versículo 11, no registro de Lucas, e Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, também no versículo 11, mostrando que Jesus é a pedra e não Pedro. Mas como católicos apostólicos romanos de praxe, eles não acreditam só nas escrituras, eles não creem no só da escritura, mas eles têm como fonte de revelação também os escritos e documentos da história da igreja, a tradição. Vamos ver o que os pais da igreja disseram em concordância com esse raciocínio de que Pedro não é a pedra pela qual a igreja foi edificada. Eusébio de Cesareia, Cirilo de Jerusalém e o tão famoso Agostinho de Hipona discordavam da ideia de que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Eles diziam que a pedra é Cristo e tantos outros. Claro que teve pais da igreja que concordavam com essa tese, mas esses principais discordavam, portanto, dessa tese. Uma vez esclarecendo esse ponto, vamos ao ponto 2 do nosso vídeo, que é sobre a infalibilidade papal, que simplesmente é uma falácia católica romana. Vamos ver isso. É interessante observar que a própria tradição católica romana, ela se quebra facilmente porque ela entra em contradição. Infalibilidade papal, veja só. O Papa Adriano II diz que o casamento civil é válido, já o Papa Pio XII diz que é inválido, ou seja, contradição, como pode o Papa ser infalível? O Papa Eugênio IV condenou Joana d'Arc para a fogueira, já o Papa Benedictus diz que ela é uma santa, contradição. O Papa Clemente acabou com os jesuítas, já o Papa Pio VII restaura os jesuítas. Ou seja, os próprios concílios papais se contradizem uns com os outros, mostrando que não existe essa questão de infalibilidade papal. A única infalibilidade que nós conhecemos é a infalibilidade das Escrituras e a infalibilidade de Cristo. Portanto, chegamos à conclusão de que não existe mais essa ideia de sucessão apostólica. Isso é simplesmente uma heresia e uma falácia e desconhecimento total, tanto da história da igreja quanto da própria Bíblia Sagrada. Não existe mais cátedra de Pedro. Você tem uma ideia de quão demoníaca é essa história de papado romano e de infalibilidade papal? Benedito VIII, no ano 1302, ele diz que cada ser humano deve se submeter à autoridade do Papa ou do Bispo de Roma para a sua salvação. Uma das características do anticristo é atribuir para si todo o poder que é de Cristo. Nós devemos nos submeter apenas a Cristo, porque somente nele há salvação, em nenhum outro nome há salvação. Papa, não existe Papa, santos são corruptos, falhos, miseráveis e pecadores. Só existe um santo, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Comente aqui abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.